Governo novo chegando e os alunos me perguntando sobre quais são as expectativas do FIES para 2023. Como vocês sabem, o FIES ele tem uma lei que ele detém portarias e editais de cada processo seletivo que ocorre a cada semestre. Vindo um governo novo, pode mudar alguma coisa? Quais são as expectativas? Qual é a minha opinião que vivenciei quase toda a história do FIES até hoje e também do precursor do FIES, que era o CREDUC. Desde quando eu entrei numa grande universidade que tinha por volta de 20 mil alunos e vivenciei a parte do CREDUC e também como presidente do CPSA mais de 10 anos. Depois que eu saí dessa instituição, trabalhando com consultoria e mentoria com os estudantes de financiamento estudantil para medicina e uma série de outras alternativas, e também como pai de uma estudante que tinha intenção de conseguir o FIES, mas que não podia conseguir por conta da restrição de renda e que conseguia outras alternativas. Então, eu vou contar para vocês um pouco a história, muitas das coisas que estão na minha lembrança e também de todas as fases e vários vídeos que eu contribuo com vocês há mais de 4 anos, que muita coisa do que eu vou falar aqui, vocês podem encontrar em vídeos e muitos de previsão que eu acertei bastante. Então, o CREDUC, um pleno milagre brasileiro, o Brasil vivendo uma estatização, industrialização, muitas indústrias precisando de profissionais, pouca oferta de vagas em faculdades públicas e principalmente em particulares, o governo começou a criar, usando recursos da Loteria Federal, 30% desses recursos financiando alguns estudantes, com juros de 15% ao ano. A partir de 88, com a nova Constituição Federal, esses recursos foi proibido que os recursos forem utilizados da loteria. E o MEC passou a ser obrigado a usar os seus recursos para financiar os seus estudantes. E fez com que, nessa época que eu comecei a trabalhar numa universidade, os recursos eram praticamente para alunos carentes. Eram tão trabalhosos, então você imagina uma faculdade com 20 mil alunos, serem 2 alunos só convocados. Eu até dizia, esses 2 estudantes, dados os critérios, é quase com um atestado de pobreza, se todas aquelas informações apresentadas por eles na inscrição fossem corretas. E não precisariam de um financiamento, precisariam de uma isenção. Então o CREDUC, ele vinha capengando, era muito pouco, atendiam 2 alunos aí por semestre, eram poucos recursos. Até que no segundo semestre de 99, então o presidente Fernando Henrique Cardoso criou o FIES, o Financiamento Estudantil do Governo, que mudou totalmente essa situação. Ainda não haviam tantos recursos, ainda eram poucos alunos que eram contemplados, e a forma de classificação não era como é conhecida hoje, uma nota de corte, ordem decrescente pela nota do Enem. Era simplesmente pelo índice de classificação. Era uma fórmula que seria justa se todas as rendas fossem claras, honestas e que não tivesse trabalho informal e que não tivesse pessoas que tinham um prolabore e que administravam o quanto gostariam de colocar de renda. Então, essa forma, tem muita gente que hoje fala que a nota decrescente do Enem hoje é injusta. Na verdade, na minha ótica, era injusto o índice de classificação. Então, vamos supor, era a renda média per capita da família. Então, vamos supor que tinham 4 salários mínimos, 4 pessoas, era um salário mínimo, lá R$ 1.212, que aplicando regras, tem casa própria, não tem casa própria ou paga a prestação, desconta 30% desse valor, por exemplo. Tem um membro do grupo familiar estudando ensino superior, desconta mais um percentual, não lembro se era 10%. Tem doença crônica em algum membro do grupo da família, desconta mais um percentual. E aquilo virava um índice de classificação, ou seja, o IC. E quanto menor era o IC, consequentemente seria menor a renda líquida por membro da família, havia essa classificação. Só que como o recurso era escasso, se alguém declarasse, tivesse renda informal e não tivesse declarado ali, o que acontecia? Ele pegava a classificação na frente de um outro estudante. E como eram poucos recursos, não era muito justo, na minha opinião, olhando essa questão. Até porque em 99 nem prova de Enem havia. Nesse momento, o juros era cobrado de 9% ao ano. O aluno podia, de acordo com a renda dele, ele ter bolsa de 50% ou de 100%. Aqui está escrito 10%, mas era 100%. E ele pagava esses juros, se ele tivesse que pagar 50% para a faculdade, ele pagava um boleto, o resto da faculdade dava uma bolsa, que ia acrescentando na dívida dele com a Caixa Econômica ou com o Banco do Brasil.
e ele ia pagando juros trimestralmente, limitado a R$50. No começo, como o saldo do devedor dele era pequeno, ele pagava, demorava um pouquinho para chegar em R$50, mas depois, o que seria interessante porque a dívida não iria subindo muito, mas depois ele chegava num negócio que R$50 não era mais nada, então ele pagava cada trimestre R$50. Esse programa ele era conhecido como 4 fases. A fase de acumulação, aquela fase que você vai pagando a faculdade e o resto vai acumulando a sua dívida. A fase de carência, que eram dados 6 meses para você começar a pagar uma amortização. Então, durante 12 meses você pagava o mesmo valor que você estava pagando a faculdade. E depois a fase 2, que era a fase do dobro do período. Nesse momento eu já era presidente da CPSA e eu entendo como isso como se fosse um trabalho voluntário. E eu trabalhava, eu por boa vontade entrei num grupo no Orkut. Era uma das primeiras redes sociais que haviam comunidades, e havia uma comunidade que era assim: FIES, meu dinheiro é todo seu. E eu entrei lá para ajudar alguns estudantes com esclarecimentos, com dúvidas, exatamente esse mesmo trabalho que eu comecei com vocês em 2018. Tentei lá por volta de 2000, no início do ano de 2000, e fui escorraçado no grupo. Por quê? O nome da comunidade, FIES, meu dinheiro é todo seu. As pessoas estavam lá para questionar, para não pagar, para reclamar, para dizer que era caro, enfim. E eu lembro que eu falei assim: 9% ao ano, qualquer financiamento de casa própria é 12%, popular é 12% ao ano. Então 9% não é nenhum absurdo e tal. Enfim, fui escorraçado porque eu lembro que o objetivo do grupo não era aquele, mas apenas uma curiosidade que eu estou colocando para você, porque sempre houveram esses conflitos. Depois, em 2005, com a criação do ProUni, já o presidente Lula, ele baixou os juros para 3,4%, na verdade é o Conselho Monetário Nacional que define essas taxas de juros, né? O Conselho Monetário, então presidente Lula, baixou a taxa de juros para 3,4% ao ano. E com a criação do ProUni, um pouquinho antes, ele possibilitou que se você tinha 50% de ProUni, você poderia conseguir FIES de 50% no mesmo curso, ou de 25% se você tinha, dependendo da sua renda. Tá? Então essa foi uma novidade, a taxa de juros de 9 caiu para 3,4%, e depois em 2010, eu lembro claramente na rua, tinha assim, outdoors, buzzdoor, novo FIES, o novo FIES em 2010, os juros passou a 6,4% ao ano e foi criado o Fundo Garantidor do FIES, onde eram recursos do governo, que hoje o governo pode aportar até 4,5 bilhões de reais, ele pode garantir, e boa parte desses recursos, as universidades, ao aderirem ao FIES, são obrigadas a contribuir com recursos para o Fundo Garantidor. No primeiro ano delas, 13% dos seus recebíveis fica retido para o Fundo Garantidor. Depois do segundo ao quinto ano de que ela está dentro do programa, é de 10 a 25% dos seus recursos, de acordo com a inadimplência dos seus estudantes. E depois do sexto ano, nunca menos do que 10% dos recebíveis. Então, as próprias universidades, elas são responsáveis por colocar recursos no Fundo Garantidor. E quanto menor ou maior a inadimplência dos seus alunos, elas têm que pôr mais ou menos estudantes. Então, não é uma benesse do governo só o Fundo Garantidor. As universidades, elas põem boa parte de recursos nesses fundos. Em 2010, os juros, então, subiu para 6,4%. Já em 2018, acho que aqui houve a maior renovação do FIES. Eu acho que foi um momento bem importante. Foram criadas 3 modalidades do FIES. Eu fui um crítico desde o primeiro vídeo que vocês podem encontrar lá em 2018, referente às 2 modalidades, a 2 e a 3, porque eu entendia que não iria funcionar. O FIES da modalidade 1 é o mesmo FIES que a gente conhecia, né? Juro zero, aqui foi implantado juro zero, mas passou a haver correção da inflação do saldo devedor. Então antes tinha a correção de juros, mas não tinha correção de saldo, aqui passou a ter juro zero, mas passou a corrigir o saldo pela correção da inflação do INPC. Havia uma fórmula que eu tenho vídeo também do FIES 100%, que vocês podem baixar uma planilha para saber qual o percentual que vocês iriam ter do FIES. Porque dependendo da renda, dependendo do conceito de curso e dependendo do valor da mensalidade da faculdade, esses juros, hoje está assim, o financiamento que você consegue é de 50% até 97%. Passou de deixar de usar o índice de classificação, que eu falei ali que eu era um crítico. Que eu não achava que era muito justo por injustiças que aconteciam dentro do processo de classificação e que CPSA não tinha como
comprovar e dizer essa renda não é essa que você está me dizendo. Não tínhamos poder de polícia ou de Receita Federal. Nós tínhamos que levantar toda a documentação, mas claramente você falava, não é possível que essa pessoa não tem renda zero ou essa renda apenas desse decore, desse prolabore, né? Então, na minha ótica, quando ele começa a limitar no modalidade 1 o FIES até 3 salários mínimos per capita, ele está olhando a questão da renda, a família ter uma renda baixa. E ao mesmo tempo ele está olhando, já que ela tem uma renda baixa, vamos olhar pela ordem de decrescente de nota do Enem, de qualquer edição desde 2010. Então, ok, o FIES é da sua forma como vocês conhecem hoje. Financia até 97% da mensalidade, com juros zero, com correção de saldo, para quem tenha mais do que 450 pontos no Enem, redação mais do que zero, renda familiar per capita de até 3 salários mínimos, pela ordem decrescente do Enem. Lá em 2018 foi criado o limite de teto do FIES, que principalmente para os alunos de medicina, financiando no máximo R$ 7.163 por mensalidade. Então, se a mensalidade era de 7 mil, o aluno conseguia 97%, ok, ele tinha 7.163. Se a mensalidade era 10 mil, ele conseguiu 97%, não tinha 9.700, tinha 7.163. E quando eu falei que eu fui um crítico do quê? Da modalidade 2 e da modalidade 3. Porque isso nada mais é do que o Pra Valer, os outros programas do Banco do Nordeste. Já haviam outros tipos de financiamentos particulares, só que ele colocou no bolo do sistema de inscrição do FIES essas modalidades 2 e 3. Só que era um problema, o estudante que ele era apto à modalidade 1, ele era chamado para a modalidade 2 e para a modalidade 3. E aí ele não podia, não, mas eu quero ficar na lista de espera da modalidade 1. Dava uma baita confusão, e o conceito do FIES é assim, o FIES é o único financiamento que ele é um financiamento assistencialista, que ele vai dar para quem tem baixa renda. Já os outros financiamentos dos bancos, é pelo contrário, é quem precisa, mas quem tem renda alta. Eles não emprestam para quem tem a baixa renda. Então, o crédito não era aprovado das pessoas na modalidade 2 e modalidade 3 e só confundia o processo de inscrição do FIES. Tanto que ele foi extinto lá para frente. Então, foi uma mudança muito significativa e durante esses processos do FIES, o governo vai tentando aperfeiçoar o processo, tentando deixar ele mais justo, tentando deixar brechas de pessoas que encontram jeitos de conseguir o FIES, principalmente para os cursos muito concorridos como Faculdade de Medicina, através de transferência, através de vagas remanescentes. Então, em 2018 foi feita uma mudança muito significativa e depois foram tendo processos e portarias que foi aperfeiçoando o processo na minha ótica, por mais que tenham prejudicado alguns estudantes. Em 2020, o fim do PFIES. O governo faz uma portaria e fala o seguinte: o PFIES, quem quiser usar, que faça um processo seu independente, essa nomenclatura do PFIES não podem mais usar, mas que façam diretamente com os estudantes. Eu também era um crítico do PFIES anteriormente, porque dependia da faculdade ter um convênio com a AFOC, que era o agente financeiro operador de crédito. Enfim, era burocrático e era complexo. Tanto que ele foi um fracasso. Em 2020 teve o fim do PFIES. Ainda o Banco do Nordeste usa essa nomenclatura e que não poderia, pela minha interpretação da legislação. E alunos conseguiam às vezes o quê? Porque como existe possibilidades de transferência dentro do mesmo curso e também dentro de cursos na mesma área do conhecimento até o final do terceiro semestre, alguns estudantes começavam a dar um jeito. Eu vou entrar eu entro em medicina, em paralelo eu faço enfermagem, consigo o FIES para enfermagem, depois eu transfiro o FIES de enfermagem para medicina. Ou eu entro numa faculdade lá no EAPOC, mas eu quero estudar em São Paulo, que a faculdade é mais difícil de entrar pela nota do Enem, e depois eu transfiro a faculdade do EAPOC, ou EAPOC, para São Paulo. E foi um caos nas transferências. Quem sabe disso em 2019, 2018 foi um caos. Dava problema de sistema, ninguém conseguia transferir, principalmente por conta da gestão de fundo garantidor, da responsabilidade de uma faculdade transferindo para outra. E foi um caos, e aí foi feita uma portaria, não lembro se não me engano o número 535, que diz o seguinte:
limitou-se às transferências do FIES. Você só pode transferir de faculdade ou de curso se você tiver a nota Enem suficiente para ter conseguido entrar naquela faculdade ou naquele curso no semestre anterior. Então imagine, alguém tinha 500 pontos, entrou em enfermagem, depois ele quer mudar para medicina que precisava de 700 pontos, ele conseguia. E depois, com essa portaria, ele não mais conseguiu. Então isso foi uma mudança muito importante no FIES na questão das transferências. Prejudicou alguns alunos? Prejudicou. Mas a questão assim, as faculdades também eram muito prejudicadas com essas transferências de começa aqui, transfere para lá, enfim. Em 2020 e 2021, em 2020 eu até dei dica para muitos estudantes e muitos conseguiram até com 450 pontos, com menos do que 500 pontos na verdade, FIES pelo processo de vagas remanescentes por uma ótica de que alguns alunos eram ali, os processos eram por ordem de... O processo de vagas remanescentes, assim, tinha processo de inscrição, depois processo de vagas remanescentes, se sobrasse vaga. No processo de vaga remanescente, quem era formado não era prejudicado por já ser formado, porque ele fica no fim da lista, ou ele poderia conseguir o primeiro que se inscrevesse é quem conseguia, não importa se era formado, não importa se tinha nota 451. Ele conseguia se ele fosse o primeiro a se inscrever no processo. Daí virou um caos. Todo mundo começou a ficar cada vez mais sabendo disso, madrugavam a noite toda no sistema apertando F5 e o governo, no segundo semestre de 2021, anunciou de que o processo de vagas remanescentes não seria mais por ordem de inscrição. Foi uma frustração de muitas pessoas que nem mais se inscreviam no processo regular, porque sabiam que só teriam chance no processo de vagas remanescentes. E aí nós aguardávamos a publicação do edital de vagas remanescentes, porque havia dito que não seria mais por ordem de inscrição, ok? Mas como eu disse, tem que fazer um edital a cada processo. Então a gente aguardava a publicação do edital de vagas remanescentes com expectativa de que não houvesse igualdade na inscrição de quem era formado, de quem já tinha utilizado o FIES, com também os novos inscritos, para que pelo menos quem era formado ou já tinha usado o FIES e quitado pudesse concorrer com a sua nota do Enem e não ficar no fim da fila como ocorre até hoje nos processos de vagas remanescentes. Depois, quando saiu o segundo edital do segundo semestre de 2021, com a prévia, foi feita uma prévia, uma realocação. Foi dito pelo governo o seguinte: nós vamos fazer com que a lista de espera seja mais ágil. Sobrou vaga no curso de pedagogia, nós vamos redistribuir aquela verba para os outros cursos, para que a gente possa chamar mais pessoas na lista de espera. Com isso eu já levantei uma bandeirinha assim, falei, olha, eu acho que o processo de vagas remanescentes está com os dias contados. E aí veio confirmado quando o governo, no segundo semestre de 2021, prorrogou a lista de espera. Então, porque o processo de vagas remanescentes só vai depois de uma lista de espera. Quando o processo de vagas remanescentes foi prorrogado, aí ficou mais claro para mim ainda, na ocasião, de que não haveria o processo de vagas remanescentes. Em 2021, no segundo semestre, o pessoal do técnico da área do MEC fez uma nota técnica não recomendando o processo de vagas remanescentes, dizendo que não simplesmente que era trabalhoso, mas de que era um processo muito longo para preencher muito poucas vagas. E mencionou até na ocasião, tem esse vídeo se vocês quiserem ver, 33 mil alunos ficaram sem o FIES e que 30.068 eram de vagas de medicina e que haviam muito poucas vagas de medicina para esses 30.068 estudantes. Então era muito mais fácil que eles fossem mais ágeis no processo de vagas remanescentes e assim está hoje. Eu acredito que não deva mudar essa regra. Agora em 2022, depois de 3 ou 4 anos, o limite de mensalidade que eu citei ali em 2018, da mensalidade foi aumentado para 8.800, sem nenhuma previsão de aumento tão longo. Então o que eu tenho de expectativas do FIES para 2023? Eu acho que com o governo, por mais que já esteja fazendo uma parte de transição, não deve dar tempo de fazer mudanças muito significativas. Eu acho que o governo, que promete financiar os estudos, que promete mais carinho no financiamento estudantil, etc., ele vai estar mais preocupado em atender mais pessoas, ou seja, em alocar verba, coisa que no passado já foi feito. Eu até ia fazer um histórico de como houve essas mudanças de verba que foram realmente
virou um caos até o ponto do programa ficar meio que insustentável na questão dos recursos. Então eu acho que deve ser mantidas as regras nesse primeiro semestre, deve ser novo edital, tomara que saia não com atraso, como sempre saía, porque aí quem não tem o FIES é prejudicado para começar o curso. Eu acho que deve seguir muito essa regra, porque eu acho que de 99 para 2018 o programa foi se aperfeiçoando. O processo de vagas remanescentes realmente não justifica, na minha ótica, se ele é um processo de inscrição justa. A taxa de juros, ela está justa, é zero, mas com uma Selic muito alta, de repente pode vir até uma cobrança de uma taxa de juros aí, acho que de uma expectativa, eu acho que pode ser, porque era juros zero com uma taxa Selic baixa. Hoje com uma taxa Selic de 13,75 por ano, mais uma inflação aí de 8%, não cobrar nada, só cobrar a inflação, eu acho que pode vir a qualquer hora a cobrança de uma, como eu disse, é o Conselho Monetário Nacional que determina regra. Acho que não agora, mas acho que um pouquinho mais para frente pode ser aplicada alguma taxa de juros, mesmo que subsidiada ou não significativo. Eu acho que o limite de verba não deve aumentar nos próximos 2, 3 anos, porque eu acho que o governo, só depois dele estar lá dentro do processo, é que ele vai vendo o que ele precisa mudar um pouco mais, ter a sua equipe no MEC para tentar verificar o que pode acontecer. Então, eu vejo muitos estudantes, fiz até uma enquete no meu Instagram, siga @BeBack_Brasil, perguntando o que eles achavam. A grande maioria acha que o governo vai mexer para o lado muito mais favorável. E eu particularmente entendo que essa situação já é bastante favorável, apesar deles não conseguirem atender muitos alunos do curso de medicina. Espero que essa história do Creduc e do FIES possa ter ajudado vocês, subsidiado com algumas informações importantes, que vocês possam ter a sua opinião. Coloca nos comentários aí do vídeo o que vocês acham disso, quais são as expectativas do MEC. Eu só espero que o próximo FIES não saia depois de janeiro, que comece o processo de inscrição em janeiro, senão atrasará muito o início das aulas dos estudantes. E a gente não precisa novamente fazer uma hashtag, como a gente já fez alguma campanha que deu fruto no passado. Então eu espero ter ajudado vocês e desejo aí para quem está na iminência do FIES que se preparem e tenham sucesso aí na realização do sonho. Grande maioria de vocês que me seguem, estudantes da Faculdade de Medicina. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.